A ASAV, como que surgiu a vontade de se criar a ASAV? Primeiro, vou contar uma história mais antiga da universidade, que em 1961, 62, nessa época, nós tínhamos uma associação dentro da coisa. Eu entrei na universidade em 1964, dia 20 de outubro de 64. E nessa época nós já tínhamos uma associação que era a Associação de Servidores também da URENG, criado por Zé Candinho. Zé Candinho foi um cara que teve vários problemas, inclusive na época da ditadura. Foi preso pelo coronel Tiberê, que era o chefe da 4ª Região Militar, por causa da associação, essas coisas todas, mas é um homem que teve muita luta, muita garra e soube lutar pela criação, que reivindicava mesmo. Na realidade, a associação terminou em 1969, quase com a federalização da universidade. Com a federalização da universidade, aconteceu que essa associação mudou-se de presidente e o presidente ganhou um cargo dentro da universidade para acabar com a associação. E assim foi feito. Ganhou um cargo e uma casa na Vila Secundino, tá? Mais precisamente. Então, assim que ele ganhou a casa e o cargo, ele acabou com a associação. Aí veio os problemas muito sérios, inclusive a hora que mais precisava de ter uma associação era exatamente na federalização. Aí morreu a associação. Aí quando foi em 1984, foi um ano que inclusive a universidade sempre teve uma escola de samba. Essa escola de samba da universidade é desde 1958, na época do Zé Andrade, que mexia com a escola de samba. Zé Andrade, para quem não sabe, as filhas dela trabalharam na universidade. Dona Lourdes trabalhou na biblioteca, essas coisas todinhas. Então, o Zé Andrade morava ali onde hoje é a Praça de Esporte. Ali tinha 5 casas. Morava Sou Delvô, Sou Guerra, Sou Cupertino, Sou Andrade e um outro que agora não me lembro quem é o outro. Eram 5 casas ali. Então, o Sou Andrade era um lutador, também gostava muito de escola de samba, essas coisas todinho, tá? Mas aí, quando foi em 1984, foi o fracasso da escola de samba da Unidos Fevianos. Aí, quando foi em junho, final de maio, início de junho, eles me convidaram para ser presidente da escola de samba Unidos Feviano. Porque a escola de samba não ia acabar, sei lá o que coisa toda. Eu falei assim, por que nós, em vez de fazermos uma escola de samba, um clube recreativo, vamos mais adiante, vamos reviver a nossa associação? Vamos criar de novo a associação? Aí um grupo, sou eu, Silvio, me desculpa se eu esquecer de alguém, tá? Mas o Silvio Rocha, o Paulo de Freitas, o Nivaldo, lá do Fundão, Aparecida Cardoso, também muito interessado em fazer o movimento, e começamos a fazer aquelas primeiras reuniões. Fizemos umas 4 ou 5 reuniões de início, e aí convidamos mais um grupo maior. Esse grupo maior veio Gilvan, Dionísio, e a turma grande, tinha um outro funcionário da imprensa, que me esqueço agora o nome dele, que era redator, Carlos Gomes deve lembrar dele. Lá, ele nos ajudou bastante também lá na criação da ASAV. Aí resolvemos, então, vamos criar a ASAV, mas com que nome? O nome não podia transparecer um nome de reivindicação, porque nós tínhamos um reitor que era problemático, que era o Antônio Fagundes de Souza. Era o reitor problemático na época, essa coisa todinha. Não, porque se falar que é reivindicação, ele não vai deixar. Eu falei, não tem que deixar não, nós estamos criando uma associação. Mas tá, vamos colocar o nome, para tentar conseguir, vamos colocar o nome então de Clube Recreativo, então. Aí que veio o nome, Clube Recreativo Unidos Fevianos.
Aí começamos, fizemos ali e tal, aí já logo em seguida, não, vai ter associação mesmo. Aí o Dionísio, muito interessado também, essa coisa todinho, o Dionísio virou e falou, não, vamos escrever um estatuto. E esse estatuto, que é o primeiro estatuto, foi o Dionísio quem escreveu. Foi o Dionísio Mamed, estava esquecendo o nome dele, o Mamed. O Mamed foi uma das pessoas que nos ajudou bastante também, revisor muito bom, e coisa da imprensa universitária. Então ele nos ajudou bastante a fazer esse estatuto e discutir o estatuto. Aí fizemos o estatuto todinho, aí falou assim, agora nós vamos lutar com o reitor para tentar ver se a gente consegue fazer uma reunião, pelo menos antes que ele saia, que ele vai sair esse ano, pelo menos começa em 1984. Quando foi em julho, mais ou menos lá para o dia 20 de julho, tentamos marcar essa reunião. Aí o Fagundes virou e falou assim, não aceito de jeito nenhum que seja criada a associação, porque já existe a ASPUV, que já me faz muita pressão, por que eu quero mais pressão? Pessoal, não tem que falar com o senhor que não vim pedir o senhor para criar a associação, eu vim pedir o senhor para reunir com os funcionários, colocar o conhecimento dos funcionários da universidade que já foi criada uma associação. Essa associação já foi criada, o senhor queira ou não, já está criado. Mas na minha gestão vocês não coloquem em prática. Não tem problema não, eu converso um por um no pé da orelha, de um por um, vou conversando com um por um e tal, não tem problema, quanto a isso eu não me preocupo com isso não, eu vou conversar, o Mamed também falou assim, não, também vamos conversar, que isso é interessante, o próprio Dionísio, aquela pressão toda, aí começamos a conversar com um, com o outro, aí vamos registrar esse estatuto o mais rápido possível. Aí, no dia 4 de outubro registramos o estatuto em cartório, registramos o estatuto todinho, direitinho. Aí estava marcado que o Fagundes iria sair logo, lá para o dia 12, dia 10, 12 de outubro, que era a saída dele, da universidade, e assumiu o professor Chaves. Aí eu, antes do professor Chaves assumir, eu conversei com o professor. Foi criada a associação, está aqui uma cópia do estatuto dela, eu queria, inclusive, ver se eu consigo com o senhor de publicar isso aqui lá na imprensa universitária, porque com o homem que está saindo aí não tem jeito não. E me espera eu tomar posse que nós fazemos isso lá. Essa foi a palavra do professor Chaves. Aí, logo que ele saiu, a primeira coisa que nós fizemos foi na imprensa para rodar o estatuto e marcamos uma reunião com os funcionários no dia 18 de outubro. 18 de outubro foi a primeira reunião com os funcionários. Aí o Fagundes, o Chaves tinha tomado posse dia 12, no dia 18 já foi a primeira reunião, que foi lá no ginásio, foi no ginásio coberto da universidade. Nessa reunião nós tínhamos em peso todos os funcionários da universidade lá, a ASPUV também participou na mesa com a gente, a LUV, a ASPUV, a administração toda da universidade participou daquela surpresa nova que iria surgir dentro da universidade, que era a Associação de Servidores. Nesse mesmo dia conseguimos 1.200 assinaturas de funcionários. Nós éramos 2.000 e pouco funcionários, juntando funcionário, o professor dava 3.200 na universidade naquela época. Então nós conseguimos 1.200 assinaturas e fora as outras, os 200 que a gente já tinha antes, então tinham mais ou menos 1.400 associados. Aí foi feita essa coisa com ele, então o professor Chaves pensou que seria mais uma associação mais recreativa, essas coisas todinho, mas por surpresa dele, no dia 2 de janeiro, nós fizemos o primeiro ofício ao ministro da Educação, reivindicando 120% de salário. A primeira bandeira das aves foi o aumento de 120%, a correção salarial de 120%. Tá? Depois disso, na minha gestão, veio também aquela primeira greve, onde nós fizemos a reivindicação da alfabetização.
alfabetização de adultos, que nós já tínhamos um levantamento que dentro da universidade em torno de 38% a 40% dos nossos funcionários eram analfabetos. O interesse do governo era quanto menos o funcionário ficasse sabendo, soubesse ler e interpretar a lei, era melhor para ele. Na época da ditadura era o seguinte, quanto mais analfabeto fosse funcionário, era melhor. Então isso aqui a universidade seguia à risca. Então os funcionários da universidade eram, a maioria do campo era analfabeto. Era analfabeto, não sabia interpretar, e coisa, aí criamos o curso em 1986, foi implantado o primeiro curso de alfabetização. O primeiro aluno lá foi o Lagartixa, né, foi um dos primeiros alunos. Dona Helena participou também bastante do curso de alfabetização, e muitas outras pessoas. Foi um curso que começou, inclusive, com 30 alunos no primeiro mês, quando foi no segundo e no terceiro mês que o professor Chaves liberou o pessoal para assistir a aula, passou de 30 para 90, e a ZAP teve que abrir a mais turma lá, pagando o pessoal, a ZAP que pagou os estagiários na época. Primeira reivindicação. Depois, nessa mesma reivindicação, também reivindicamos uma creche. A creche veio sair, inclusive, no mandato do Preguinho, depois que ela foi concretizada. Mas foi iniciada, fui eu, o Agnaldo, Nelson Brosevicius. Inclusive, nós fomos para Santa Catarina, nós fomos visitar a creche, nós visitamos creche no Rio de Janeiro, nós fomos para Brasília visitar a creche do Senado Federal, e fomos para vários lugares visitar as creches para saber como é que funcionava essas creches junto com a equipe da universidade. Graças a Deus, quando foi no mandato do Preguinho, foi feita essa creche. Por infelicidade, essa creche acabou. A creche hoje não funciona. A creche hoje é laboratório de desenvolvimento humano. A maior conquista nossa, inclusive da época, no meu coisa, foi exatamente o plano de cargo e salário, o PUCRE. O primeiro que nós tivemos foi exatamente através daquele ofício que nós fizemos em janeiro, que surgiu o PUCRE. Em dezembro começou a ser estudado a nível de MEC. Tá? Porque aí foi o Marco Maciel, que era o ministro da Educação, que entrou no lugar de Esther Figueiredo. Everardo Maciel era o secretário. Aí, quando foi aquela greve em setembro, que é a greve brava, inclusive discussão do plano, essas coisas todas, eu fui para Brasília. Fui eu, Nelson e Agnaldo. Agnaldo não pôde ficar, ficamos eu e Nelson lá, em Brasília. O Nelson, muito bom economista, então fomos reivindicando, fomos falar lá. O Marco Marcel marcou uma reunião para 1h da manhã, com todos os 46 reitores e os 46 presidentes de associação, para terminar, que era para discutir o término da greve. Aí fomos para discutir o término da greve lá. O que acontece quando começamos a discutir, falando lá, o Marco Matheus falou: "Senhor Jaime, você está conversando fiado demais, sua universidade é a mais politicada dentro desse país." Eu falei: doutor Marco Matheus, está aqui, um bilhetinho do senhor para colocar um cara trabalhar comigo dentro do CPD, para aprender a trabalhar comigo, é o dobro do que eu ganho. Está bem politicada mesmo. E quem faz política lá, para mim, de Nova República, para mim só tem o título, que o senhor é lobo vestido de cordeiro, Dornelles, Delfim, todo mundo é lobo vestido de cordeiro. Ele pegou e me colocou 2 caras fortão lá, e 2 negão, como diz lá, um do lado do outro, e me levaram para o SNI. Fiquei 8h30. Fiquei 8h30 no SNI. Aí foi a pressão maior, porque aí nós fomos para... Aí, quando eu saí de lá, nós fomos para a reunião na UNB. A Vânia era presidente da FASUBRA. A Vânia me elegeu como presidente da FASUBRA. Aí ele teve que discutir comigo sobre o plano. Ele falou comigo que só continuaria a reunião se eu não estivesse presente. Aí, como eu passei a ser o presidente da FASUBRA, ele teve que tratar comigo dali para frente. Primeira coisa, não aceitamos reunião mais à noite. Só aceitávamos reunião no horário de expediente. E aí começamos a trabalhar, inclusive aí surgiu, nessa reunião surgiu a primeira comissão para estudar o PUCRE, o plano de cargo e salário,
Quer dizer, valeu a pena tudo isso, porque senão nós não tínhamos nem plano de cargo e salário. O primeiro plano aí foi uma grande conquista no primeiro mandato aí. Porque o servidor era subserviente de uma certa maneira a todos, inclusive ao próprio professorado. Conta uma história, por exemplo, os mais angêmeos já devem saber dessa história, o seguinte: o sujeito estava trabalhando numa obra, aí num roçado, aí ele estava pitando um cigarro, o encarregado chegava, ele tinha de apagar a guimba e engolir a guimba, porque se achasse a guimba no chão, o cara era mandado, era advertido, podia até perder o emprego. Essa é o que nós vivemos. Então é uma situação muito grave, muita gente demitido. Então era uma situação assim, o servidor vivia todas essas agruras, era muito complicado. E a ASAV, né, já veio romper com essa subserviência. O servidor ele realmente passou a ter importância depois da ASAV. Bem, e nesse aspecto, a segunda greve, a primeira greve tem sua importância dela ser a primeira greve, foi maravilhosa. Agora, a segunda greve, ela foi extremamente conflituosa. E aí, nessa greve, eu apareci, vamos dizer assim, né? E o pessoal começou assim, veja bem, eu ainda meio moleque, novo, sem experiência, o pessoal começou falar ao preguinho: vai ser você, provavelmente o presidente da ASAV, nós vamos te lançar. E aí a responsabilidade minha foi crescendo. E eu fui percebendo que o meu nome ia ser colocado. Então, olha, para vocês terem uma ideia, naquela época, o movimento estava no auge, uma efervescência total no Brasil todo. Vou dar para vocês alguns nomes aqui, vai faltar alguns, mas vou lembrar aqui alguns. Vou cometer esse pecado, mas vou citar alguns nomes aqui daquele momento que eu fui presidente: Nelson Abrãozevício, Jair, Maranhão, Íris, Saulo, Charrão, Jurani, Aguinaldo, Frederico, Zé Júlio, Álvaro, João Bosco, Carlos Gomes, Luciano Silva. Estou falando esses nomes, por exemplo, todas as pessoas aqui mais assim, experientes, mais vividas do que eu. E, na verdade, eles fizeram a opção para quem vai ser você. E o seguinte, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu na gestão, uma das coisas foi a própria eleição. Foi uma disputa assim, muito bonita, muito acirrada. E atrás desse processo eleitoral, lá na frente tinha eleição para reitor. E nós disputamos com a outra chapa, com a Ione, que vinha de um prestígio muito grande na cidade, foi assistente social do prefeito, e aquela propaganda maciça, né, Gêmea? Aquela coisa maluca. E aí, muitas pessoas não entendiam, o pessoal da cidade, vocês vão perder. E, na verdade, foi a grande vitória de um conjunto. Você está entendendo? O curso de alfabetização que começou lá na primeira greve. Gente, esse curso de alfabetização, vocês não queiram... Tem tese sendo construída hoje sobre esse curso de alfabetização. Entendeu? Tem tese aí fora da UFV acontecendo. E surgiu lá com a gente. Né? Creche, eu nem imaginava naquele tempo, eu menino, hoje os meus meninos, tem uma filha minha lá na creche, depois de não sei quanto tempo. Eu achei uma coisa muito importante, que eu vou provocar agora, a filiação à CUT. A ASAV, na minha gestão, filiou a CUT. Vou contar para vocês uma coisa. Nós aprovamos doar em assembleia, doar dinheiro para ajudar a mobilizar os sindicatos de Viçosa. Construção civil, comerciários, saúde, isso tudo discutido na assembleia, no momento que eles precisavam ser fortalecidos. Íamos para Juiz de Fora, naquela época, eu, Saulo, muitas vezes no carro particular, para construir a luta dos trabalhadores. Então, por que nós entramos na CUT? Entramos na CUT para fortalecer a luta dos trabalhadores, que a gente tinha uma visão, e temos uma visão classista, que os trabalhadores têm que se unir e se fortalecer. Eu achei isso muito importante. Na minha gestão, teve o seguinte, uma coisa importante, gente. Nós escrevemos a Constituição da República. A Constituição de 1988 tem o dedo da ASAV, da ASPUV, mas essencialmente da ASAV. Nós fizemos mobilização, que tinha um grupo muito grande, pegamos assinaturas,
direitos individuais, coletivos, tem lá o dedinho da ASAV, junto com o Brasil inteiro que mobilizou. Aí, mais no final, tivemos o processo de eleição direta para reitor, que foi extremamente importante. A ASAV estava na frente disso, né? A ASAV lutou para isso, teve o processo de eleição direta para reitor. Desse processo de eleição direta para reitor, aí houve um problema, que a gente já falou algumas vezes, que eu acho que a ASAV aí cometeu um deslize, que foi negar o processo de eleição direta para reitor quando acabou acontecendo a eleição. Aí, terminada essa eleição, quem foi o reitor eleito por todos os 3 segmentos foi o Fagundes, ex-reitor. Aí estava terminando o meu mandato, só que nós tivemos greves, e eu vivi 1 ano na administração do Fagundes, meu pai, 1 ano na do Chaves, 1 ano na de Fagundes. Nesse 2º ano foi extremamente conflituoso, até porque, por questões ideológicas e por questões também do conflito, dos resquícios do processo eleitoral, que foi extremamente conturbada essa posição da ASAV. Houve um acirramento de ânimo muito grande, e as greves se tornaram muito mais pesadas, e aí houve um processo, numa dessas greves, o reitor abriu um processo, além das PUV, lá pegou lá o Benjamin, cai processou Jurani, Saulo, Aguinaldo, Zé Júlio, Charrão, Zé Maurício. E 2 desses companheiros foram demitidos. Esse processo aconteceu, aí quando está terminando meu mandato, a eleição presidencial, né? Aí vem o Lula, e o pessoal parece que a sociedade queria inovar. Aí quem que eram os 2 novos? Collor e Lula. O resto ficou para trás. Aí nisso vem aquele processo, Lula à esquerda, Collor à direita, vem aquele processo todo, chega, acontece a eleição para reitor, o reitor, eu saio da ASAV, aí acontece o 2º turno, Jurani toma posse já com o Collor eleito, que foi um clima extremamente complicado. Jurani, na verdade, pegou um abacaxi violento, porque houve um problema sério nesse momento, que ele fortaleceu as posições mais conservadoras, existia esse processo, né? E o processo estava caminhando para a demissão, e a coisa ficou nesse pé, e o Collor chegando, e aí vem aí, o Jurani vai lembrar daquela história de tentar reduzir o nosso salário, com a confusão toda, né, Jura? Do processo. E como é que foi? Então o Jura pegou essa fase complicada do processo, onde tem uma história muito bonita dos trabalhadores da ASAV, bancar o salário do Zé Júlio, do Aguinaldo, sustentar politicamente os companheiros também. Foi muito bonito isso. Aí tem a caminhada, né? Na nossa gestão tem a caminhada. Daqui está o Saulo, que participou, Paulo, Chicão e Pontinó, 3 companheiros que estavam na luta com a gente direto, que já nos deixaram, né? A gente vê foto aqui. Então tem muitos companheiros aqui. A luta é essa. Quer dizer, atrás desse movimento todo, tem gente que já morreu, né? Que deixou um legado para a ASAV, e nós temos a responsabilidade de levar isso para frente. Na administração em que eu era o presidente, né? Acho que era muito importante no seguinte aspecto: a ASAV, a meu ver, ela já tinha ganhado a maioridade. Porque acho que o difícil foi o primeiro movimento de você, para quem lembra a universidade da época, extremamente conservadora, estudante fazia greve, funcionário xingava estudante, né? E então conseguiram fundar a ASAV, como o Jaime aí detalhou para nós, né? Uma série de coisas, e fez o nascimento da ASAV, inclusive com a sua primeira greve. Uma greve foi em conjunto com os professores, né? Ela aparentemente pode parecer que foi uma greve simples, mas não foi, porque foi a primeira vez a se fazer. A pessoa topar, sair e parar a universidade, né? Embora tinha as reivindicações dos professores também que ajudavam nesse processo e tudo. Agora, a segunda greve, né, é que eu creio que para mim foi a maioridade, porque a ASAV entrou em greve sozinha na universidade, né? Quer dizer, então ali os outros movimentos, os estudantes queriam aula, o professor achava que nós já estávamos falando demais, né? E enfrentou todo mundo. Você tinha administração, você tinha um problema de Brasília, porque naquela época, hoje às vezes aparece, mas naquela época era muito comum o seguinte: a ASAV fazia greve com 2 pautas, né? A gente chamava pauta externa e pauta interna.
Pauta externa era a briga junto com a Fazubra pelas coisas de Brasília, né? O salário, etc, etc, etc. E a pauta interna, que naquela época, a meu ver, foi muito importante, era exatamente problemas que o funcionário tinha com relação a uma administração, digamos assim, com o patrão, né? Um patrão que não te dava direito nenhum, não aceitava fazer coisa nenhuma, principalmente o funcionalismo do campo, era levado para trabalhar nas casas dos professores, dos dirigentes, você não podia reclamar, né? Seu serviço você fazia, é o que mandasse você fazer. Não tem hoje, tem telefonista, nada disso, né? Chega lá, ó, fulano, vai fazer aquilo, né? Então, não havia uma coisa que era muito bonita, a meu ver, não havia dignidade do funcionário, e era muito bonito, né? Eu achava muito bonito, e acho até hoje, exatamente quando o funcionário colocava isso nas greves, colocava lá 10%, mas sei lá o quê, né? E a dignidade do funcionário, isso era sempre lembrado, né? Que eram seres humanos, eram trabalhadores, e trabalhadores tinham dignidade. Isso, na segunda greve, isso já apareceu com muita força, né? E uma coisa que é interessante é o seguinte, se outros movimentos a nível nacionais, a nível nacional, de funcionários públicos, às vezes não tinha tanta perseguição, em Viçosa até pouco tempo tinha. Se sair para a greve, ninguém era estável, nós éramos todos seletistas, eles tipo iam na rua a hora que quisesse, né? Quer dizer, nessa luta toda aí, a ZAV enfrentava sabendo o seguinte, enfrentar greve significa meio caminho andado para ir embora. Na verdade, os trabalhadores que entravam sabiam disso. E isso que era colocado muito claro, inclusive, nas assembleias, né? O pessoal até lembrava que às vezes começava a greve assim, estamos em greve, já estão perdendo pontos. Você já começava por aí, nem discutia se vai perder ou não vai perder, né? Já estão perdendo, né? Então vão lutar para não perder, ganhar o que nós queremos e não perder. Então eu acho, e foi exatamente nesse período aí que a nossa turma entrou lá com uma diretoria, estava eu, Zé Júlio, Cristina, né? E o que o pessoal resolveu fazer? Resolveu fazer uma chapa e pôs Zé Júlio na tesouraria, pôs Guinaldo na empresa, se eu não estou enganado, não é isso? Sendo que não eram mais funcionários da universidade. E os funcionários resolveram bancar isso e bancaram. Né? E bancaram com o professor Fagundes na reitoria e o Collor logo em seguida, que vinha com todo o ímpeto dele, né? Na presidência da República. Né? Olha que interessantíssimo, quer dizer, como que era a mobilização, como que a categoria estava crescendo de maneira assim, impressionante. Você pode ver, quem no Brasil deve ter feito isso? É capaz de não achar ninguém que fez isso. Certo? Demitiram 2 funcionários, depois desses 2 na chapa e mandamos para o reitor. Assim, realmente, sinal de um crescimento foi muito forte, né? Talvez seja porque era a mudança que o Brasil estava vivendo para sair da questão ditatorial, né? E era também uma mudança que refletia internamente de você. Isso aí foi conjugado àquela opressão que existia sobre os trabalhadores há anos. O Jaime Começo contou que é mais antigo aí na vida da universidade, né, Jaime? Ele conheceu essas opressões todas, como ele mostrou aí, né? Desde o início da fundação da tentativa do primeiro sindicato, né? Então acho que isso aí que foi o marcante, e nessa luta toda, né, a categoria conseguiu grandes vitórias. Foi com Collor de Mello, que nós ganhamos o regime jurídico único. Não era para ser, ele não aceitava de jeito nenhum, ele queria demitir todo mundo, né? Mas foi lá que nós ganhamos, conseguimos fazer movimento, na hora em Brasília, as lideranças que souberam negociar corretamente, e você então ganhou a linha básica do regime jurídico único, senão estava todo mundo na rua mesmo. Né? Porque já tinha mandado listas, já tinha mandado sei lá o quê, os departamentos falavam que não, mas na verdade os diretores lá fizeram o listinho de departamento por departamento, né? Eu consegui inclusive a lista, porque na hora teve umas divergências entre eles lá na reitoria, acabou que me mostrou, né? Então acho que nesse período ele foi riquíssimo, continuou sendo rico, continuou numa sequência, né? E felizmente acho que aí a gente conseguiu, de um modo geral, fazer as grandes vitórias que tinham que ser feitas, né? Felizmente a categoria enfrentou,
E ganhou. Né? Você pega o próprio Aguinaldo e o José Júlio aí. Quem que no Brasil conseguiu voltar alguém para o trabalho? Com todas as experiências. A experiência era pouquíssima. Em termos de experiência, e mais, vindo de uma universidade que era conservadora. Eu acho que foi assim, um momento de muita luta, né? Exatamente, mas a meu ver, já na maioridade da ZAV, ela já estava conquistando a maioridade dela, quer dizer, ela decide por ela mesma, e não porque a categoria X saiu e a categoria Y saiu. Né? Eu acho que esse foi o grande momento, né? E na verdade daí para frente vai ter sempre, teve antes e teve depois, né? Que era exatamente as reivindicações que eram feitas. Na época a ZAV era notícia, o jornal vendia jornal por causa da ZAV, né? Todo mundo queria saber o que vinha lá, o que está acontecendo na briga da ZAV, com fulano, com Fuscano, com Beltrano, né? E então acho que foi todo esse processo aí que aconteceu, rico, e o importante é o seguinte, a categoria realmente ela se mudou, ela se conscientizou bastante, e eu acho que mais do que isso, né? Eu acho que ela mexeu na cidade. Eu acho que a cidade, hoje, por exemplo, na época você encontrava com as pessoas, você ia conversar com o Chico Machado, você ia conversar com o Fagundes, nem olhava um para o outro. Hoje não, você encontrou, vem cá aí. Por quê? Porque realmente foi percebido que aquilo era um momento. E que não só nós, como funcionários, crescemos, né? Como os próprios administradores cresceram também, viram que aquilo já não era mais porque você era inimigo dele. Então, acho que foram assim, questões fundamentais. A ZAV já estava, a meu ver, adulta, já estava consolidada, né? E indiscutivelmente lutas eram difíceis, só que você tinha uma categoria toda que era extremamente unida, não que não tivéssemos divergência, pelo contrário, tínhamos como temos hoje entre nós aqui, né? Na verdade, mas só que o pessoal pegava aquilo para valer e resolvia, tirava uma posição e ia em frente. Acho que de modo geral foi isso aí. Muito antes de ser presidente da ZAV, que na verdade é um momento lá que aconteceu, no meu caso foi até chapa única, não teve disputa, mas eu tenho consciência de que eu fui um assessor importante assim, para o Jaime. Quando ele estava então nesse processo de criar a ZAV, eu participei ativamente, não nos primeiros 6 meses, talvez, mas depois. Eu acompanhava o Jaime nas audiências, eu lembro das brigas dele com o professor João da Cruz, com esse estilo que o Jaime tem, brigava mesmo, e eu ficava lá tentando acalmá-lo, porque a gente tinha algum objetivo, a gente queria dar um passo à frente. Ele ficava muito na questão eu já falei com o reitor, eu fazia o ofício e pedia ele para assinar e levava lá. Então eu fiz realmente esse papel, eu acho que esse papel era importante. E depois também, eu acho que num trabalho junto com o Aguinaldo, todas as questões, a gente botava no papel, publicava, saía distribuindo em todos os setores. Bom, a nível local, eu peguei um finalzinho da gestão Fagundes e depois peguei a gestão do Bandeira. Então essa era a situação local. Foi chapa única, eu fui indicado por alguns colegas lá e naquele momento, talvez até pelo momento que o Jurani tinha vivido antes, questão da demissão das pessoas, punição com 15 dias de suspensão do Saulo, porque às vezes a gente esquece de dizer isso.